Senhor esteja convosco, meu amigo, minha amiga, para mais um momento de reflexão, junto com a maravilha da palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a pegar junto comigo Evangelho de João, capítulo 16, versículos 5 e seguintes. A palavra de Deus nos diz: agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele convencerá a respeito da justiça, porque eu vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação. E nós dizemos: glória a vós, Senhor. Meu amigo, vamos refletir um pouco juntos a respeito dessa forma de viver adotada por muitos, que é um relaxamento com relação à obediência a Deus. Ou podemos chamar isso de pecado. Porque muito se fala a respeito de pecado nos dias de hoje. Mas em tudo existe uma raiz. E aqui Jesus deixou bem claro que o pecado, ele surge, ele começa, ele tem a origem em um ponto. E daí os derivados se desenvolvem. E nós queremos conversar um pouco a respeito desse ponto inicial, com relação ao pecado. Em primeiro lugar, Jesus nos fala aqui no versículo 9, convencerá o mundo a respeito do pecado. Ele está falando no singular. Ele não está falando dos pecados, e sim do pecado. Então existe um pecado, como se fosse a mamãe de todos os outros. É dele que se origina todas as outras deficiências, os erros, os erros de mira, para não dizer as ervas, né? Que muitas vezes acabam danificando a plantação, que somos nós. Então, meu amigo, minha amiga, existe um pecado, e nós queremos tomar muita consciência com relação a isso, porque desse pecado é que tem a origem em todos os outros. Qual seria esse pecado? O pecado, o próprio Jesus nos ensina, consiste em não crer nele. O quê? Você pergunta. Não crer em Jesus, isso é o pecado? É o maior? É o original? Sim, exatamente. Quando Adão e Eva, no paraíso, desobedeceram a Deus, é porque eles acreditaram na serpente. Então a sua crença, sua fé em Deus desviou de objetivo. Esse então foi o pecado da origem. Eles foram seduzidos, então quebraram uma regra. Deus sabia que a quebra dessa regra traria transtornos imensos para a vida do homem. Mas o homem achava que não, era muito simples, comer uma frutinha só. É claro que foi colocado de forma figurativa, mas isso mostra que foi numa simplicidade em que o homem renegou a Deus. Não foi, é como aquele jovem do Antigo Testamento que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. É na simplicidade que nós cometemos os grandes
erros, que fazemos os terríveis estragos. Eu quero dizer a você que crer em Jesus, até então, pode ser uma coisa simples, mas não é não. Porque nós crermos em Jesus envolve tê-lo como nosso único Senhor. É nele que nós acreditamos e mais ninguém. Só que muitas vezes nós achamos que cremos, mas não cremos. Muitas vezes nós professamos que Jesus Cristo é o Senhor, mas só com a boca. O coração está longe. Porque isso envolve entrega. Quando eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, eu estou dizendo a Ele: Senhor, toda a minha vida está nas suas mãos. Eu quero deixá-la nas suas mãos, para que o Senhor conduza da maneira perfeita. E muitas vezes a condução de Deus da forma perfeita em nossa vida não vem a favor dos nossos interesses. Não anda junto com aquilo que a gente quer, com a nossa vontade. É claro que para nós o momento equivale, e Deus vê o amanhã. Deus sabe bem que no amanhã não será frutuoso nós vivermos ou experimentarmos ou termos o estilo de vida como nós muitas vezes imaginamos ou queremos. Então, a renúncia faz parte, a perseverança faz parte. A tradução da palavra perseverança vem do grego hipomoné, que significa permanecer embaixo, ser um tapete. Então, quando eu digo ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor seja realmente o Senhor da minha vida, eu estou dizendo: Senhor, eu estou aqui como um tapete, para que o Senhor possa me usar, pisar em mim e utilizar-me da forma que o Senhor desejar. E quando, irmãos, nós não acreditamos mais em Jesus, mas acreditamos em nós mesmos, nós estamos pecando, porque consiste o pecado em não crer em Jesus. Então, quando eu deixo Jesus de lado, e não tem como eu acreditar em dois ao mesmo tempo, Jesus foi bem claro, não tem como você servir a dois senhores, e a Deus e as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Então não tem como, meu amigo, minha amiga, nós acreditarmos em Jesus e ao mesmo tempo acreditarmos em outras coisas. É claro que nós temos que acreditar em nós mesmos quando vamos fazer alguma coisa, porque isso é autoconfiança, isso é você acreditar em Jesus, você passa a acreditar em si. Mas eu digo acreditar em si como consequência da minha fé em Jesus, e não deixar Jesus de lado e acreditar em mim, não.